Oi pessoal, tudo bom? Vamos hoje para mais um instrumento, tá certo? De medição. Hoje a gente vai aprender sobre esse carinha aqui, ó. É o goniômetro, tá certo? Algumas pessoas chamam ele também de medidor de ângulo, tá certo? Ou transferidor universal. Enfim, ele, diferente dos instrumentos que a gente vem vendo até agora, né? A gente veio conversando sobre diversos instrumentos e todos eles, até o momento, foram instrumentos de medição linear, tá bom? Esse daqui, diferentemente, é um instrumento de medição angular, ok? Então, como o próprio nome já diz, né? Transferidor, medidor de ângulo, ou o nome mais técnico, goniômetro, ele vai servir para medir ângulos. Que ângulos são esses? Por exemplo, tem uma peça como essa aqui, ó, e aí eu quero medir essa angulação aqui dessa peça. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de um equipamento, né, que consiga fazer com que eu meça essa peça. Que equipamento é esse? É o goniômetro, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu coloco ele aqui, tá bom? Giro aqui assim, ó. Travo a medida, tá vendo? Aperto um pouquinho aqui na frente para travar a medida. E quando eu retiro ele, ele já indica, né? Ele já vai me indicar aqui, ó, qual é o valor desse ângulo, tá certo? Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês com mais detalhes logo mais, mas inicialmente eu vou estar mostrando para vocês um simulador, tá certo? O que é que esse simulador faz? Ele imita esse goniômetro aqui, né, girando de um lado para o outro, tá bom? E aí você vai vendo, né, essas questões do ângulo. Por quê? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, com ele mais detalhado, e vocês vão ver que ele tem duas medidas, uma superior e uma inferior. Por quê? Porque quando eu abro o goniômetro aqui, ó, na verdade ele está medindo dois ângulos ao mesmo tempo. Eu consigo medir esse ângulo aqui menor, ó, e eu consigo medir esse ângulo aqui, ó, maior, tá certo? Então, tanto esse ângulo menor quanto o ângulo maior, eles são indicados aqui, tá vendo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, nessa posição, vou tentar mostrar aqui para vocês mais de perto, acho que vocês devem conseguir ver, que aqui tem um númerozinho menor 60 e aqui um númerozinho maior 120. Se vocês não estiverem conseguindo ver agora, logo mais eu vou colocar um vídeo com mais detalhes, né, fazendo a medição dessa peça aqui, e aí vocês vão ver que tem um númerozinho embaixo menor e um númerozinho embaixo maior nesse caso. O menor, que é 60, indica esse ângulo aqui, ó. Então esse ângulo aqui é o de 60. Obviamente a gente dá para ver claramente que esse ângulo daqui é menor do que o ângulo de cá. Então, se eu tenho um ângulo de 120 e um ângulo de 60, óbvio que esse ângulo menor aqui vai ser o de 60 e esse ângulo maior aqui vai ser o ângulo de 120 graus, tá bom? É basicamente isso. Ele consegue medir, fazer, né, essas medições aí em graus, tá certo? Esse goniômetro aqui, em particular, ele mede apenas em graus, tá certo? Então ele tem um erro aí de um grau, mais ou menos, meio grau. Mas existem goniômetros mais precisos que consegue, né, diminuir esse erro para os minutos. A gente sabe que quando a gente divide um grau, né, a gente pode dividir um grau em 60 minutos e pode dividir um minuto em 60 segundos, né, pela regra, né, de angulação em graus. Porém, esse aqui não, esse aqui só vai conseguir medir para mim em graus, tá certo? Ele não vai chegar nem em minuto, muito menos em segundos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, né, no simulador aqui, em que a gente tem essa medida em minutos, tá bom? E aí vocês vão conseguir visualizar, né, como é que é feita essa questão do minuto. Essa questão do minuto, para adiantar um pouquinho aqui, ela é bem parecida com a questão do paquímetro. A gente estudou em algumas aulas passadas. Quem não viu ainda o vídeo, volta lá um pouco mais atrás e dá uma olhadinha no vídeo sobre paquímetros, e você vai ver lá no paquímetro que ele tem o nônio, né? Que é aqueles tracinhos embaixo ali, que um dos tracinhos vai ficar alinhado com
escala principal do paquímetro, certo? Eu não estou com nenhum paquímetro aqui agora, senão eu mostrava para vocês. E o que é que acontece? Quando esse goniômetro ele tem essa divisão do grau em minutos, ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ter tracinhos ali, né? Quando você girar, um dos tracinhos vai ficar equiparado com essa escala principal aqui, né? Com essa escala maior aqui principal. E aí o tracinho que ficar melhor equiparado vai dar a descrição de quantos minutos essa medição desse ângulo tem, tá bom? E aí vai facilitar essa questão da leitura, vai dar uma leitura, na verdade, mais precisa, tá certo? Mais detalhada daquela angulação, tá bom? Então, fiquem inicialmente, eu vou agora mostrar a tela do notebook para vocês, e aí vocês dão uma olhadinha nisso, e depois a gente passa para uma medição, né? Uma medição, né, mesmo prática aqui para a gente medir tanto essa angulação aqui, ó, quanto a angulação daqui também, certo? Esses dois elementos aqui para a gente ver como é que funciona essa questão do goniômetro, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o vídeo, tá certo? Vamos para a tela do computador aqui. Pronto, pessoal, estamos aqui então na nossa primeira simulação, tá certo? Então, basicamente, esse é o goniômetro que a gente viu até o momento, né? Que eu mostrei para vocês aí no real, né? Em vídeo, mas na realidade. E aqui está uma medição comum dele, né? Uma medição aleatória. E aí eu volto a mostrar para vocês que desse lado de cá, a gente tem um ângulo e do lado de cá a gente tem outro ângulo, ok? Então, o que é que acontece? Aqui nessa medição, nesse ponteiro aqui, tá as duas medições. Nesse caso aqui, ó, note que eu tenho de 0 até 180, ok? Então, aqui eu estou medindo 10, 20, 30, 35, 36, 37. Um desses dois ângulos é 37 graus. E o outro é quanto? É o que falta para completar 180. Então, se um é 37, o outro vai ser 143. 143, não é isso? E aí você se pergunta, qual dos dois lados é 37? Obviamente, o lado com ângulo menor é esse. Então, esse daqui é 37 graus. Ok? E o lado de cá vai ser o quê? O quanto falta para 180. 180 menos 37 dá 143. Ok? Então, tá os dois ângulos aí. Tanto o menor, que é o lado de cá, quanto o maior, que é o lado de cá. Vamos tentar o outro. Ó. Coloquei aqui em outro valor aleatório. Então, aqui eu tenho o quê? 9. Qual dos dois ângulos é o de 9 graus? Obviamente, é esse lado de cá menor. Então, 9 graus aqui. E aqui, 171, que é o quê? O que falta para completar 180. Ok? Vou fazer um último aqui, só para treinar direito. Aqui já foi próximo. Pronto, aqui, por exemplo, 60 graus. Né? 60 graus vai ser o lado de cá, né? Então, 60 graus. E quanto é que falta para 180? 120 graus, certo? Então, esse é o goniômetro, né? O medidor de ângulo mais simples que a gente tem. Existe, como eu falei para vocês, o medidor de ângulo com 1 minuto, tá bom? E aí é o que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Pronto, tá aí, ó. Vocês conseguem visualizar aí já, né? Deixa eu ver aqui na telinha. Pronto. Então, é como eu falei para vocês, né? A gente tem aqui aquela escala principal e a gente tem aqui aquele, entre aspas, né, nônio, bem similar ao paquímetro, tá bom? Então, aqui já está facilitando, né? Porque está em vermelho aqui o traço que está melhor ajustado com a angulação de baixo, né? Mas na realidade você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a medição e vai ver qual desses traços aqui de cima está melhor alinhado com o traço de baixo. E aí você vai ver qual é o ângulo, tá bom? Então,
Primeiramente, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar ver, nesse caso aqui, a mesma coisa do paquímetro. A gente tem que ver onde é que está o zero. Então, o zero ele está aqui, ó. E ele já foi aqui, ó. 30, já partiu do zero, né? Então, 30 graus, 31 graus, 32 graus, 33, 4, 35 graus. Eu passei dos 35 graus, mas ainda não cheguei nos 36 graus. Então, 35 graus. E quantos minutos, né? Aí a gente tem que ver, né, qual dos tracinhos bateu melhor aqui, né? No caso aqui, o tracinho que bateu mais certinho, né, foi esse aqui, ó, 5, 10, 15, 20 minutos. Então, coloco aqui 20 minutos. Eu acho que eu estou atrapalhando porque eu estou bem na frente de vocês, né? Deixa eu modificar aqui. Pronto, agora vocês já conseguem ver aí. Então, é basicamente isso, 35 graus e 20 minutos. Vou fazer outro. Então, estou aqui, ó. O zero está onde? 80, 81, 82. Então, 82 graus. Perdão, 82 não, 80 no 83. 83 graus, tá certo? E quantos minutos? O melhor que está batendo é o zero, não é isso? Não é o que está marcado aqui de vermelho? No caso, na realidade, é o que a gente estaria vendo melhor alinhado. Então, 0 minutos. Vamos fazer mais um. Tente acertar aí, dê uma pausinha no vídeo, tente imaginar qual que seria o valor, tá certo? E aí depois você dá play para ver se está tudo certinho. Então aqui, ó, 0, 5, não cheguei no 10 ainda, então estou em 9 graus, certo? Eu estou depois do tracinho do 9, mas antes do tracinho do 10, então 9 graus. E quantos minutos? 45, 50, 55. 55 minutos, aqui já seria 60 minutos, que é como se eu voltasse ao zero, né? Eu já estaria aqui no 10 graus, ok? Então, cada tracinho desse, ó, é 5 minutos, ó. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. A gente sabe que 60 minutos formam 1 grau, né? Então, toda vez que chegar no 60 aqui, na verdade, o que vai bater é o zero, indicando que está 1 grau fechado. Bom, para finalizar mais um. E aí aqui, ó, o zero está do lado de cá, ó. Então 10, 20, 30, 31, 32, não cheguei no 33, então 32. E os minutos 45, 50, 55 novamente. Tá bom? Então, eu vou deixar os dois links para os dois simuladores, tanto o mais simples como esse um pouco mais complexo, para vocês treinarem aí também, tá certo? E ficarem afiados aí para qualquer momento em que você precise usar um goniômetro, tá bom? Então, brigadão aí. Vamos agora fazer a medição na peça real, né? Eu vou passar um vídeo aí para vocês para a gente fazer juntos uma medição real aí com o goniômetro, né? Com esse medidor de ângulo, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer a medição inicialmente aqui desse equipamento, né? Dessa peça aqui. E eu quero saber qual é o ângulo que temos aqui, tá certo? Vamos lá. Então eu vou aproximar aqui para a gente pegar uma medida, né, melhor. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar, tá certo? O que eu quero é a medida desse ângulo aqui, tá certo? Então eu vou puxar ele um pouquinho mais para cá, voltar um pouco. Então a gente pega o goniômetro, tá certo? E a gente coloca ele aqui, ó. Tanto faz colocar assim como assim. Mas como assim vai ficar batendo aqui na minha haste, eu vou medir pela outra forma, né? Eu vou medir assim. Tá certo? Então, vou dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Aproximo aqui. Coloco bem certinho aqui, ó. Aí eu aperto aqui esse parafuso central para travar a medida. Pronto, travei a medida e agora é só visualizar qual é a medida.
Então, a gente tem aqui, ó, que a gente mediu esse lado aqui, tá certo? Então, vai ser a medida menor, deixa eu pegar um lápis aqui, né? Vai ser a medida menor ou a medida maior? Obviamente, vai ser a medida maior, né? Porque a gente tem dois ângulos aqui, né? Esse ângulo de cá, com certeza, é o menor, e esse ângulo de cá é, com certeza, o maior. Se eu estou medindo ele assim, eu estou medindo um ângulo maior. Então, eu vou olhar aqui, né, o valor do ângulo maior. Ele tem basicamente aqui, ó, 120, 121, 122, 123 milímetros. Perdão, 123 graus de angulação, certo? Então, esse ângulo aqui é de 123 graus, ok? Beleza. Então, vou voltar aqui agora. Vamos para mais uma medição. Então, tirar aqui. Agora eu vou medir esse ângulo aqui, né? Daqui para cá. Então, nesse caso aqui, eu vou folgar aqui novamente o meu pino central, tá certo? E aí eu vou fazer a medição aqui assim, tá vendo? Vai ser o ângulo menor ou maior lá em cima? Obviamente, vai ser o ângulo menor, porque dessa vez eu estou medindo esse ângulo aqui, que é menor do que o ângulo de lá, né? Então, vou ajustar aqui, ó. Travo aqui bem travadinho. Deixa eu dar um detalhamento maior para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, bem na interface, ó. Repare que eu coloco bem na interface e travo a medida. Pronto, travei a medida. Posso tirar. E aí a medida aqui, não sei se vocês estão vendo, vou dar um zoom para vocês verem melhor. Tá basicamente aqui em 45, 44,5. Aí com um errozinho que a gente sempre tem, né? Mexeu aqui agora. Não, na verdade 44. Deixa eu encostar aqui novamente. Tá certinho. Então, 44 graus, né? É a medida desse ângulo aqui, né? Note, pessoal, uma coisa que eu falei para vocês lá, né? Que se aqui é 44 graus, o daqui vai ser o quê? 136, né? 136 graus vai ser o de cá, tá certo? Porque a soma desse ângulo daqui com o ângulo de cá sempre vai ser, deixa eu dar um zoom out aqui agora, né? Então, a soma desse ângulo daqui com o ângulo de cá vai dar sempre 180 graus, tá bom? Então, se eu sei que o daqui é 44, eu sei que o de cá é 136, tá bom? Juntando aí dá 180 graus, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi rapidinho, porque foi só um instrumento relativamente simples, tá certo? Para fazer medição de ângulo, mas eu não sei se vocês já tinham visto, né, esse instrumento alguma vez. Normalmente a gente tem mais o contato quando a gente está no ensino médio, né, até mesmo no ensino fundamental, com o transferidor, né, que é aquele medidor que a gente coloca lá no papel e mede os ângulos, né? Mas para medir peças assim tridimensionais, aquele transferidor fica meio impreciso, tá certo? E aí a gente tem esse goniômetro aqui que é para fazer essas medidas, tá bom? Vocês vão usar diversas vezes, em diversas situações, para fazer medições de peças, fazer medições de lugares onde vocês vão ter que adaptar alguma peça ou fazer alguma coisa assim, e a gente utiliza esse instrumento aí, tá bom? Se vocês gostaram da aula, não se esquece de, no momento em que você aprendeu alguma coisa nova, né, ou que essa aula foi importante para você, deixar o like para eu saber o momento exato, mais ou menos, em que a gente está com algum assunto importante para vocês, tá certo? No mais, dúvidas sempre aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, a gente está aqui sempre para ajudar e aumentar esse conhecimento nosso, né? Obrigado a todos e até a próxima aula, tá bom? Valeu!